Boa noite. Tudo bem, João? Tudo bem, Isabela? Oi, Lucas. Tudo bem, Kelsen? Tudo certinho aí? Oi, Gustavo. Tudo bem? Alifer. Não avisei, né, antecipadamente, mas a pedido de alguns alunos, por conta da aula prática de processo penal, eu achei por bem fazer uma live, tá? E aí vocês vão assistir essa live da professora Gislaine, certo? E aí, gente, como que vocês têm se manifestado? Como que vocês estão aí em casa, estudando bastante, fazendo bastante trabalho? Tem que estudar, viu, galera? Não fica à toa, não. Tudo bem, Flavinho? Tudo certinho? Oi, Bia. Tudo bem? Pessoal, eu vou esperar mais um pouquinho só e eu já vou começar para falar um pouquinho sobre a peça prática, sobre o relaxamento de prisão em flagrante, tá? Que é uma aula que eu dou, né, lá na faculdade FANORP. Trata-se de prática de processo penal. E o pessoal tem comentado, assim, como que fica a peça, como que eu faço. Então, assim, eu achei por bem fazer uma live para poder ensinar, vou mostrar aqui algumas coisas que estão sendo cobradas no exame da ordem, tá? Oi, Silvana, tudo bem? Fernanda, meu filho Lucas, tudo bom? Certinho? Débora, Fernanda Sócio, Letícia, Ju. Ai, que legal, todo mundo aí. Tô gostando. Isso mesmo, gente. Depois a professora vai salvar, tá bom, essa live, vai mandar para quem tiver interesse para assistir e ficar ciente, né, de como funciona a peça de relaxamento de prisão em flagrante. O pessoal perguntou para mim se eu não durmo, ou que horas que eu durmo. Eu durmo tarde, gente. É que eu sabia que tinha algumas lives de outros professores, então assim, para não tumultuar, né, para não atrapalhar o andamento das outras lives, eu acabei marcando a minha um pouquinho mais tarde, né, para o pessoal poder participar mesmo. Oi, Ivna, tudo bem? Ana Paula, que bom que vocês estão aqui. Renata, Driele, nossa, todos os meus alunos estão chegando, tá travando. Tá travando em que sentido? Vocês não estão me ouvindo? Como que é? Vocês estão me ouvindo? Manda um joia aí se estiver me ouvindo. Veja aí certinho. Se estiver travando, deve ser a internet, né, pessoal? Só manda um ok aí se vocês estiverem me ouvindo, manda um ok só para eu saber, pra gente poder começar, né? Oi, Ana Paula, tudo bem? Como que você está? Carmen Monteiro, Beatriz, todo mundo tá? O pessoal tá me ouvindo, tá bom sim, ah, que bom. Só está travando a imagem, às vezes ela fica tremendo, né? Mas a voz tá boa, então vamos que vamos, tá? O áudio está bom, beleza, tá travando só a imagem, tá? Então, beleza. Podemos começar então, gente? Eu tinha marcado para as 22h30, mas isso não vai influenciar muito, porque depois eu vou gravar, eu vou salvar tudo certinho, tá? Para quem tiver interesse eu envio, sem problema nenhum. Oi, Isa, quanto tempo? Como que tá aí em Siqueira, menina? Saudade de você. A Isadora, ela criou o grupo Gislainetes, para quem não sabe. Né, Isa? Beijo. Saudade, viu? Então vamos que vamos. Pessoal, então vamos lá. Olha, é o seguinte. Quando a professora dá aula de prática de processo penal, a primeira peça que eu trabalho com os alunos é relacionada à peça chamada relaxamento de prisão em flagrante, tá? Então, como que funciona esse relaxamento de prisão em flagrante? Ele funciona assim.
Todas as vezes que alguém for preso em flagrante, pode acontecer que essa prisão seja ilegal, tá? Como assim? Para que a prisão em flagrante não seja ilegal, há necessidade de se considerarem artigos do Código de Processo Penal como sendo aqueles que são considerados flagrantes. Por exemplo, está cometendo a infração penal, acabou de cometer a infração penal, está sendo perseguido logo após pela vítima, pelas autoridades policiais, ou foi localizado com os objetos ou instrumentos da infração penal. Isso é considerado um flagrante, tá? Tudo isso é um flagrante lícito, é um flagrante real. Seja um flagrante próprio ou impróprio, presumido, é flagrante, tá? De acordo com o Código de Processo Penal. Porém, existem algumas hipóteses em que o flagrante é considerado ilegal. Por quê? Porque o flagrante ou foi forjado ou foi forçado por conta de alguém. E aí você, como advogado daquele preso, você tem como interpor, apresentar, requerer o relaxamento da prisão em flagrante. Então, o ponto principal para a gente é relacionada à prisão em flagrante, e cabe relaxamento toda vez que o flagrante, a prisão for ilegal. Então, assim, uma técnica, né, para vocês poderem entender. Todas as vezes que a prisão for ilegal, é porque a peça técnica se chama relaxamento de prisão em flagrante. Então, o relaxamento de prisão em flagrante tem a ver com a prisão ilegal. Primeiro ponto que a gente tem que destacar é esse. Segundo ponto, quais são os dispositivos legais que você tem que embasar a sua peça de relaxamento de prisão em flagrante? São 2. São artigo do Código de Processo Penal e artigo da Constituição Federal, tá certo? O primeiro artigo que fala do Código de Processo Penal é o artigo 310, inciso 1º. O outro artigo, que é da Constituição Federal, é o artigo 5º, inciso 65. E aí, como que eu faço? Como que eu sei? Como que eu elaboro essa peça? Vamos imaginar um caso concreto. Vamos imaginar que, de repente, alguém estava passando por uma blitz e a autoridade policial parou essa determinada pessoa e encontrou alguma substância entorpecente no veículo dela. Essa pessoa nunca viu essa substância, ela nunca ouviu falar, ela não sabe de quem se trata. Ou seja, alguém forjou esse flagrante. Esse flagrante é considerado ilegal, é uma prisão considerada ilegal. E você, como advogado, você consegue requerer a peça chamada relaxamento de prisão em flagrante. Primeiro ponto que a gente tem que destacar. Para quem você endereça essa peça chamada relaxamento de prisão em flagrante? Primeiro ponto, você tem que endereçar ao juiz da vara criminal da comarca onde o preso se encontra. Vamos imaginar então que o preso está na comarca X. Você tem que remeter e endereçar ao juiz da comarca da vara criminal X. Então, o endereçamento, ou seja, lá em cima, você tem que enviar para o juiz da comarca onde o réu se encontra preso. Segundo ponto, você tem que qualificar esse réu. E essa qualificação, ela já vem descrita na sua peça. Ela já vem descrita no seu caso concreto. Você não pode inventar dados. Você não pode dizer que o réu é um trabalhador se lá no caso concreto não diz isso. Você não pode dizer que ele é primário se lá na peça técnica sua do caso concreto também não existe esse dado. Então veja bem, você não pode criar dados para o seu réu, você não pode inventar situações do seu caso concreto.
E aí você tem que fazer a qualificação desse réu de acordo com os dados que foram ofertados para você nessa peça técnica. Tudo bem? Bom, então a gente já destacou o endereçamento, que é o juiz da comarca onde o réu está preso. Esse juiz é da vara criminal. Segundo ponto, a qualificação desse réu tem que ser conforme o que está no caso concreto. Você não pode inventar uma qualificação. Se ele é brasileiro, se ele é casado, se ele é solteiro, onde ele reside, qual é o seu domicílio. E aí vem uma questão muito importante acerca de domicílio e residência, tá? Que eu acho que vale muito a pena a gente destacar isso. É possível que você não encontre em doutrinas a diferença entre domicílio e residência. Porém, a professora vai ensinar para vocês qual é a diferença na prática, tá certo? Isso eu aprendi quando eu fazia estágio, e aí a juíza pela qual eu fazia estágio, ela me ensinou, falou, olha, nunca mais você vai errar, nunca mais você vai esquecer essa diferença. Então, todas as vezes que eu fazia uma peça prática e eu constava essa diferença, eu nunca perdi a nota por isso, tá? Porque tem examinador que leva em conta a diferença entre domicílio e residência. Então, eu vou dar um exemplo. João está domiciliado na cidade X e residente à rua Y. Então, todas as vezes que a gente fala em domicílio, a gente submete o domicílio a uma cidade. Todas as vezes que você fala em residência, você fala qual é o seu endereço. Então, vamos dar assim um exemplo. João está domiciliado na cidade de Santo Antônio da Platina e residente à rua 24 de Maio. Tá? Então, você consegue fazer isso. Existem algumas pessoas que fazem uma certa confusão na hora de elaborar a peça prática. Como assim? Ela coloca residente e domiciliado na rua tal, cidade tal. Não. Vamos começar a fazer essa diferenciação. Você qualifica o réu preso. Na sequência, você apresenta o domicílio na cidade X e residente à rua Y. Faça isso que você não vai errar, você não vai perder nota e você ainda vai demonstrar ao examinador que você consegue distinguir a diferença. Teoricamente falando, o domicílio é o lugar onde você tem ânimo definitivo e residência é o lugar que você não tem ânimo definitivo. Isso é muito fácil na teoria, mas quando você vai preparar uma peça prática, isso tudo se torna confuso. Então, se você levar em conta aquilo que eu acabei de falar, você não erra na sua peça, tá bom? Tranquilo até aí, gente? Tudo certinho? Estão me ouvindo? Estão compreendendo? Tudo em paz? Posso prosseguir? Posso? Então, vamos continuar. Bom, existe toda uma técnica, e existe também toda uma estratégia e estrutura para se elaborar uma peça técnica numa fase que é da OAB, segunda fase, por exemplo, direito penal e processo penal. Cada professor ensina de uma forma, cada examinador compreende de outra forma. Eu vou passar para vocês a forma que eu sempre ensinei para os meus alunos. E talvez isso faça uma diferença, porque eu acredito que eles tenham desempenhado muito bem, por conta dos estudos que eles fazem na casa e tudo mais. Mas assim, a estrutura da peça técnica, ela também vale nota. Então, talvez, você entendendo a estrutura, você já consegue se habituar e você consegue compreender as demais peças técnicas. Então, eu preparei aqui para vocês 4 páginas, eu até imprimi, que é um modelo que eu elaborei agora há pouco para demonstrar. Não sei se vai ficar legal no vídeo, não sei se vai dar para enxergar no vídeo, eu vou tentar. Se porventura alguém quiser para depois analisar e tudo mais, eu mando, é só mandar no direct para mim, o seu WhatsApp, tudo, que eu envio, não tem problema nenhum, tá? Aqui a gente tá para ajudar vocês, certo? Então, olha só, eu imprimi aqui, eu vou chegar mais pertinho para ver se vocês conseguem compreender. Olha só,
Vocês perceberam lá em cima e aqui, ó, eu coloquei tudo em caixa alta. Veja bem, vocês vão preparar a peça à mão. Então, que seja feito tudo em letra maiúscula. Pelo menos as iniciais você tem que fazer em letra maiúscula. E aqui você faz o endereçamento. Aqui eu coloquei: Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Estado de... Deu para enxergar bem aqui? Eu acho que tá invertido para vocês, mas depois eu envio, tá bom? Não fica preocupado assim não, tá? E aí, você tem que entender que o endereçamento, ele é grudado na primeira linha da sua peça. E muitas pessoas dizem que é uma coisa assim que não há necessidade de ficar falando tanto excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito. Eu particularmente gosto. E acho interessante você colocar tantos pronomes de tratamento assim. Eu particularmente acho legal. Tem alguns professores, inclusive de cursinho, quando eu leciono, dou aula nos cursinhos preparatórios para o exame da ordem, eu sempre digo assim: antes de você escrever tudo isso, do que você falhar de repente num pronome de tratamento. Entendeu? Antes você pecar pelo excesso do que perder nota por falta de algo. Então eu gosto de colocar tudo isso: Excelentíssimo Senhor, Doutor, Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca e o Estado. Uma dica interessante que eu também acho muito conveniente para vocês: não abreviem as palavras, tá? Vocês não abreviem excelentíssimo como EXMO, não façam isso. Doutor como DR, não façam isso, tá? Por quê? Porque você pode pegar um examinador que de repente entenda que a forma que você escreve, abreviando tudo e mais um pouco, significa que você é um candidato preguiçoso. E talvez você perca nota com isso. Então, eu não acho conveniente ficar abreviando os termos. Eu acho melhor você escrever tudo por extenso, tá certo? Por exemplo, Código de Processo Penal, CPP. Eu não gostaria. Se fosse para eu corrigir uma peça, eu já tiraria a nota desse candidato. Eu, particularmente falando, e em contato com outros examinadores, dos quais eu já participei, não da banca da OAB, mas de outras bancas de concurso público, que a gente não acatava essa forma de abreviatura. Então vai de examinador, mas assim, aquilo que eu disse, melhor você pecar pelo excesso e tirar uma nota boa, tá? É uma dica que eu deixo aí pra vocês, tá certo? Depois, seguindo, conforme a gente colocou aqui, olha, enderecei. E aí aqui, eu pulei 5 linhas. Do endereçamento até a qualificação desse réu, tá certo? Então, do endereçamento até a qualificação, eu pulei 5 linhas, beleza? E aí aqui eu consegui qualificar o meu réu. Olha lá. Nome, endereço, CPF, RG, tudo que tiver no caso concreto, você coloca, tá? E depois eu já apresentei que ele está fazendo um pedido através de advogado para relaxar a prisão em flagrante, com base nos dispositivos legais do artigo 310, inciso 1º do Código de Processo Penal e artigo 5º, 65 da Constituição Federal. Muito bem. Então, eu já consegui ganhar uma certa nota com o endereçamento que eu fiz correto, com a qualificação e o fundamento corretamente. Então, eu acabo que eu já consigo uma nota interessante já no início. Muito bom. Aí, a partir deste momento, a gente tem que dividir a nossa peça de relaxamento de prisão em flagrante em 3 etapas. E assim a gente segue em outras demais peças processuais, quase todas são dessa forma.
Mas como a nossa primeira peça se chama relaxamento de prisão em flagrante, a gente vai focar mais nela. E nós vamos dividir a nossa peça em 3 partes. A primeira se chama dos fatos, que é a história que vem no caso concreto, eu simplesmente tenho que descrever da mesma forma que foi colocado no meu caso concreto. Eu não posso alterar nada. Eu não posso omitir nada. Então, eu digo assim, antes você fazer uma cópia literal do texto, do que você falhar, do que você esquecer de alguma coisa. Então, quando a gente trabalha a primeira questão, que é dos fatos, eu simplesmente coloco o que está descrito no meu caso concreto. Exatamente o que consta lá, tá bom? A segunda etapa se chama do direito. No do direito, nós temos que apresentar ao examinador os fundamentos legais. Se você tiver condições de ter jurisprudência, se você se lembra de algum conceito jurídico de algum doutrinador específico, é um momento para você apresentar do direito aquilo que é conveniente para a fundamentação legal e jurídica. Então, quando você vem no direito, você apresenta e tenta convencer o magistrado de que o seu cliente está preso de forma ilegal. Então, se você tem o artigo 310, inciso 1º do CPP, se baseie nele. Faça uma descrição desse artigo e aprofunde em cima. Dê uma aula em cima do 310 para o magistrado no sentido de convencê-lo. O artigo 5º da Constituição Federal, inciso 65, você também pode descrever. Você pode simplesmente pegar o seu vade-mecum, copiar e fundamentar em cima dele. Veja só, eu não vou ficar só em torno de 2 artigos. Eu também preciso demonstrar ao magistrado que eu também entendo que a prisão em flagrante também tem um enquadramento na nossa legislação. E que o meu cliente não faz parte daquele artigo, que é o 312 do CPP, porque a prisão é considerada ilegal. E aí eu vou demonstrar para o magistrado por que essa prisão é ilegal. E aí eu descrevo o artigo 302 explicando de uma forma que eu tento convencê-lo, certo? Para isso, eu preciso também ter uma estrutura na minha peça. Então, quando eu chego para você e mostro assim, olha, o endereçamento fica colado lá em cima. Para o endereçamento, para a qualificação do réu, eu simplesmente pulo 5 linhas, certo? Eu qualifiquei, apresentei o nome da minha peça, percebam que o nome da peça está em negrito. E isso é muito interessante. Por quê? Porque o nome da peça tem que aparecer de uma forma mais explícita. Então você pode negritar, você pode sublinhar, o nome da sua peça processual tem que aparecer. E geralmente eu peço para que os alunos façam o nome da peça, escrevam em caixa alta. Como você está escrevendo a sua peça, então você faça de uma forma que fique em caixa alta, tá? Isso é muito importante, porque você vai destacar o nome da tua peça prática. Já na sequência, e a partir deste momento, eu consigo pular 2 linhas. Então, a partir do momento que eu qualifico o meu réu, e eu vou para o próximo ponto, que se chama dos fatos, eu pulo 2 linhas. Então, vamos lá. Endereço, 5 linhas. Qualificação, 2 linhas. Vou para os fatos. E com relação aos fatos, eu centralizo. E vocês podem notar que quando eu coloco dos fatos, eu simplesmente coloco centralizado, tá? Na minha folha, eu destaco dos fatos e numero. Número 1, vamos imaginar que seja em algarismo romano. O 2, que é do direito, e o 3, que é do pedido, também tem que ser em algarismo romano. Se eu colocar letra A, dos fatos, o direito tem que ser letra B
e o pedido tem que ser letra C. Então, eu tenho que estruturar a minha peça. Eu simplesmente tenho que padronizar essa peça, tá certo? Então, agora, eu centralizei e joguei dos fatos. Pulei 2 linhas e eu simplesmente copiei e colei o caso concreto. Veja bem, o caso concreto que aparecer para mim, eu simplesmente vou copiar e colar. Eu não vou acrescentar nada e não vou omitir nada. O que o caso concreto disser, eu simplesmente copio e jogo dos fatos. É cópia literal do caso concreto, tá certo? Terminei a cópia, eu vou para o número 2, ou a letra B, que se chama do direito. E aí eu pulo de novo, olha lá, 2 linhas. Perceberam? Pulei 2 linhas e centralizo, coloco do direito. Pulei de novo 2 linhas. Entro aqui e começo a falar de uma forma jurídica. Como assim, professora? Aqui é um momento que eu vou tentar convencer o magistrado de que o meu cliente está preso de forma ilegal. Veja bem, como que eu consigo convencer? De acordo com os dispositivos do Código de Processo Penal, Código Penal, Constituição Federal, aqueles mesmos artigos que eu falei lá no início, agora é o momento que eu tenho para poder demonstrar ao magistrado que realmente meu cliente está preso de forma ilegal. E aí, todas as vezes, e é uma dica que eu deixo aqui, todas as vezes que você for copiar um artigo de lei, eu particularmente acho muito melhor para padronizar a sua peça, colocar assim, ó. Você centraliza o seu artigo e vem até o final. Olha como que fica bonitinho, ó. A estrutura dele fica bacana, tá vendo? Então, você simplesmente copia o artigo e depois você vem e trabalha em cima desse artigo. E aí, eu continuo aqui, olha, tá? Eu venho trabalhando em cima do meu artigo. E todas as vezes que eu citar um artigo e eu tiver que justificar, fundamentar esse artigo, eu também pulo 2 linhas. Então, fica bem estruturado, olha. Pulei 2 linhas, citei o artigo, terminei, pulei 2 linhas e venho com o meu texto explicando todo o fundamento legal. Pessoal, o candidato que simplesmente faz citação de artigo de lei, ele não recebe nota integral. Muito pelo contrário, ele só demonstra que ele está jogando algo que está no próprio vadimeco. Então, assim, o candidato para tirar uma nota bacana na peça prática de processo penal, direito penal na segunda fase da OAB, além dele apresentar o artigo de lei, ele ainda tem que aprofundar, explicar, fundamentar. Então, eu sempre dou essa dica. Todas as vezes que você apresentar um artigo de lei, pule 2 linhas e venha aprofundando, venha justificando o porquê que aquele artigo está sendo aplicado. Por que eu estou apresentando este artigo? E aí você praticamente dá uma aula conceitual acerca do dispositivo legal. Então, se de repente eu citar 2, 3 artigos de lei, eu geralmente não gosto e não acho conveniente citar um atrás do outro. Geralmente, cita um, explica, aprofunda, cita o outro, explica, fundamenta, aprofunda, cita o terceiro, explica, e jamais você comece com uma citação e jamais você termine com outra citação. Então, só para vocês terem essa visão, olha só que legal que fica. Olha só. Quando eu começo do direito, pulei aqui as 2 linhas, eu venho com um parágrafo, tá vendo? Eu não começo com uma citação. Minha citação de artigo, ela vem no meio, tá vendo?
Então eu não começo com uma citação, eu começo com um parágrafo com as minhas próprias palavras, tá? Então, não é legal você começar a introdução com artigo. E aí você vem, continua, olha que legal, você vem, fundamenta, aprofunda, bem bonitinho, ó, tá vendo? E essas duas linhas eu pulo só para poder distanciar a minha citação de artigo de lei para minha fundamentação, tá? Então, gente, vamos deixar bem esclarecido. Para aqueles que gostam de simplesmente jogar o artigo de lei na peça prática, cuidado. Por quê? Porque você não vai ganhar uma nota bacana com isso. Você citar o artigo um atrás do outro não é nada interessante. Então fica a dica para vocês. Citou um artigo, apresente o fundamento, aprofunde, apresente um conceito, faça bem bacana. Depois você cita o outro artigo, aprofunda, dá uma aula em cima daquele artigo, tentando convencer o magistrado, tá? E aí você segue. Esse é o direito, tá certo? Convencer o juiz de que seu cliente está preso de forma ilegal, tá certo? Tranquilo? Bom, aí eu vou para a terceira parte da minha peça, que é do pedido. Ó, eu terminei o 2, que é do direito, pulei de novo 2 linhas e vou do pedido. Pulei de novo 2 linhas e vou fazer o meu pedido. Aí eu te pergunto, o que eu vou pedir para o juiz? O que vocês imaginam que eu vou pedir para o juiz no caso meu cliente está preso de forma ilegal? Gente, para que eu possa fazer o pedido, há necessidade de simplesmente eu elaborar um parágrafo. Mas esse parágrafo, ele é de suma importância porque eu não posso esquecer de nada. E geralmente, o aluno, o acadêmico, o candidato que está fazendo segunda fase da ordem, ele acaba esquecendo do principal, que é pedir a expedição do alvará de soltura. Isso não pode acontecer. Você tem que pedir o relaxamento da prisão em flagrante e, além disso, você também tem que pedir a expedição do competente alvará de soltura. É de suma importância que faça esse pedido da expedição do alvará de soltura. Então, fica assim, no pedido, tá? Fica assim, olha. Diante de todo exposto, postula-se pelo relaxamento da prisão em flagrante imposta ao requerente, diante da ilegalidade de sua prisão, ouvido o ilustre membro representante do Ministério Público, determinando-se a expedição do competente alvará de soltura em favor do requerente e apresenta o nome do seu cliente, não esqueça do nome dele, como medida da mais lídima justiça. Pulou 2 linhas, você vai finalizar a sua peça, termos em que pede espera deferimento, local, data, pulou de novo 2 linhas, centraliza nome do advogado, sem assinar, sem colocar nome, sem colocar número da ordem, deixa em branco, tá? Então veja, professora, a senhora fala muito rápido, não dá para visualizar muito bem o que está acontecendo na peça, né? Mas assim, é uma forma de mostrar para vocês que é possível ser feita uma peça chamada Relaxamento de Prisão em Flagrante, que, assim, para nós professores, é uma das peças mais fáceis, se porventura cair na segunda fase do exame da ordem, é uma das peças mais fáceis que o aluno olha e fala, ganhei a peça. Por quê? Porque ela é redondinha, ela é fácil de entender.
você não consegue errar o relaxamento de prisão em flagrante. Então veja, todas as vezes que te der um caso concreto e essa prisão em flagrante for ilegal, não tenha dúvida, a peça técnica se chama relaxamento de prisão em flagrante. Como que você faz? Você divide a sua peça primeiro, endereçamento, que é para qual juízo competente que vai analisar a sua peça. Depois você qualifica, apresenta o nome do réu, apresenta todos os dados que são pertinentes ao caso concreto, sem invenção, sem omitir nada, tá bom? Você apresenta os dispositivos legais, relaxamento de prisão em flagrante, não faça abreviatura, escreva tudo por extenso, que é uma forma para você padronizar, é uma forma de técnica que o examinador olha, bate o olho e fala que legal, e ele não tem preguiça de escrever, porque pode acontecer de você pegar um examinador que te avalie dessa forma. Pode acontecer de você cair numa banca para avaliar a sua peça, que bata o olho e fala assim, puxa, mas esse cara ele abrevia o tempo inteiro, por que será? Entende? Então, assim, é uma forma de que é possível você escrever de uma forma por extenso, então escreva. Não perca essa chance, tá? Outro ponto, vamos dividir a sua peça em 3 etapas. 1, dos fatos. 2, do direito. 3, do pedido. Sempre centraliza dos fatos, do direito e do pedido. Negrita, coloca em caixa alta. Se você numerar, você numera 1, 2, 3. Se você colocar A, B, C, entende? Então, padroniza nesse sentido. Se for algarismo romano, coloca tudo em algarismo romano. E assim você vai seguindo, certo? Olha só. Depois você vai apresentar do direito, que é o momento mais importante, porque é o momento que você vai mostrar para o juiz que o seu cliente está preso de forma ilegal. E você tem que aprofundar. Você tem que mostrar termos jurídicos, você tem que mostrar conhecimento jurídico, você tem que apresentar dispositivo legal, tem que aprofundar, fundamentar. Não basta, então, apenas apresentar dispositivo de lei. Você, além de apresentar, você tem que explicar e dizer o porquê que seu cliente se enquadra naquele dispositivo legal, tá bom? E no pedido? No pedido, você simplesmente vai requerer o relaxamento de prisão em flagrante, que é o seu cliente que está preso de forma ilegal, e, por consequência, que seja expedido competente alvará de soltura. Um detalhe importante é que o advogado ele não pode assinar, não pode se identificar na segunda fase da OAB. Então, é uma forma de simplesmente desclassificar. Você, como candidato do exame da ordem, você não pode se manifestar, não pode demonstrar quem é você na peça, porque isso daí é uma forma de te desclassificar, então ninguém quer desclassificar, não é verdade? Outro detalhe também, agora em forma de padrão, quando você endereça, para você qualificar o réu, você pula 5 linhas. No mais, entre o fato, o direito, o pedido, pula sempre 2 linhas, tá bom? Olha, eu sei que é complicado dar uma aula de prática dessa forma, você sabe que eu adoro dar aula, mas a aula prática vocês fazem sempre junto comigo, escrevem, vocês estão lá no caderno, eu estou lá no quadro, a gente pula a linha junto, a gente mede junto, até na hora do parágrafo, já ensinei os alunos, na hora de você colocar o parágrafo, simplesmente você tem que colocar um dedo ou 2, então você tem que seguir uma estrutura bacana, porque uma das notas é relacionada à estrutura. Ela não é tudo, mas ela faz a diferença na hora que o examinador pega a tua peça e fala, nossa, que peça bonita, tá redondinha, dá gosto de corrigir, entende? Então, assim, ela é apresentável e isso é importante, certo? Para quem tiver dúvida, para quem ainda precisar de alguma explicação extra, se quiser que de repente eu envie esse texto que foi elaborado por mim, ali explica certinho como que eu preciso fazer.
Manda um direct, fala, prof, eu preciso dessa peça, eu preciso arquivar, eu quero estudar, me ajuda. Eu mando. Para os meus alunos do 7º período, que é a aula prática de processo penal, eu já estou enviando no e-mail de vocês agora, neste momento, tá bom? E aí você já vai olhar, você já vai analisar, vai ver o que você tem de dúvida e a gente vai sanar as suas dúvidas, certo? Estou aqui para isso. Então, o que vocês tiverem de dúvida, manda mensagem que a professora ajuda, certo? Vocês me ouviram? Parece que andou travando, né? O vídeo, mas assim, a voz deu para entender bem? Só manda um joia para ver se pelo menos a voz foi boa, se vocês compreenderam o raciocínio da prof, tá? Manda um joia então para mim, só para saber se vocês me ouviram bem, tá? Eu vou mandar também essa live, eu vou salvar e mando para vocês também no WhatsApp, para quem quiser, certo? Deu para escutar bem a prof? Deu? É? Gente, então, antes de finalizar, agradeço muito, tá? Foi assim uma surpresa, né? Eu quis já adiantar o lado de vocês, porque eu acho que vale a pena. De repente, vocês têm alguma dúvida, já pergunta. Ou pode mandar depois também, sem problema nenhum, vocês sabem disso, né? Eu estou aqui para isso. E outro detalhe, eu vou fazer um convite, então, para que vocês amanhã, às 22 horas, estejam presentes, porque eu farei uma live junto com meu convidado, professor, advogado, diretor e coordenador do curso de Direito da Faculdade de Santo Antônio da Platina, Dr. Leonardo Góes de Almeida. Amanhã nós dois iremos fazer uma live em conjunto, certo? Cujo tema é sobre as reflexões jurídicas da palavra da vítima versus o interrogatório do réu. Então aqui nós vamos trabalhar as duas questões, tá? Nós vamos falar qual é o valor probatório da palavra da vítima em contraposição ao valor probatório do interrogatório do réu, como que isso é avaliado na hora do juiz sentenciar, como que faz interrogatório, se dá para ser feito por videoconferência, se tem a vítima que está presente e o réu tem que estar do lado na sala de audiência. A gente vai trabalhar todos esses temas vinculados à palavra da vítima e o interrogatório do réu. Então eu acredito que seja de grande valia vocês estarem presentes amanhã, às 22 horas, não percam, chamem os seus amigos, pessoal aí que tá afim, né, de entrar na live, entra, não perde não, porque eu acho que vai ter bastante coisa bacana, vai ter bastante coisa boa, vocês vão aprender bastante. E outra, né, gente, adquirir conhecimento nunca é demais. E um profissional tão qualificado igual o professor Leonardo, a gente tem mesmo que estar presente e fazer parte desse momento, tá? Então, eu aguardo vocês amanhã às 22 horas. Espero, conto com a presença de vocês, tá bom? Avise seus amigos, porque eu acredito que vai ser uma aula muito bacana, porque nós vamos refletir de forma jurídica e doutrinária, tá bom? Gente, fiquem com Deus. Qualquer coisa, manda um direct, tá? E aí a gente vai mandar as respostas e as dúvidas que vocês de repente tiverem. Estou salvando essa live, qualquer coisa pede para a professora que eu mando sem sombra de dúvidas, tá bom? Fiquem com Deus, tá certo? Ó, beijo, até amanhã 22 horas, tá bom? Beijo, gente!